Meus cumprimentos, minha boa noite a todos os queridos irmãos de Dallas ou de outra parte do mundo que esteja ligada a esse momento virtual. Um agradecimento todo especial à querida presidente Anita pelo convite tão gentil que me foi feito através do WhatsApp. Sempre me lembro dos agradáveis momentos que passamos juntos aí, em junho do ano passado, quando após a minha fala, Anita apresentou meu livro História e Didática do Livro dos Espíritos, lançamento que foi feito aí, antes de acontecer aqui em Montes Claros, norte de Minas Gerais. O tema é importantíssimo, o Pai Nosso, que está em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. O Pai Nosso é a prece fundamental, o alimento da alma, muito, mas muito importante mesmo em nossas vidas. Pela prece que nos liga a Deus e no momento vivendo-a, aurimos forças que nos alimentam a alma e nos encorajam a prosseguir os embates pelo nosso crescimento e evolução. De todos os textos, de todas as falas, de todos os argumentos, de todos os pedidos e rogativas, nenhum é mais importante do que a prece. Ninguém, nenhuma autoridade, nada nos impede de fazê-la. Podemos estar em qualquer situação, em qualquer posição, livre ou confinado, o diálogo, a conversa com Deus será sempre possível. É nosso, muito, muito nosso, inteiramente nosso. Acho muito importante que antes de falarmos diretamente no Pai Nosso, que é o nosso Pai, que falemos de Deus. Na definição espírita, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, causa primeira de todas as coisas, de tudo. Deus é o Pai celestial, criador e mantenedor do universo. Importante também, eu tenho repetido muito a palavra importante, mas eu acho que isso é importante, porque estamos falando da coisa realmente que mais nos faz crescer e nos unir com Deus. Então, falar de Deus agora, principalmente no macro e no micro, porque ele, criador e mantenedor, é o autor de tudo, é o criador de tudo. No macro, vamos falar na Via Láctea, que tem 400 bilhões de estrelas, 6 bilhões de planetas semelhantes à Terra. 6 bilhões com as nossas condições planetárias. No micro, vamos falar só do corpo humano, onde existem 10 trilhões de células, 7 octilhões de átomos. Só no intestino humano são 100 trilhões de bactérias. Está vendo então a dimensão da criação de Deus no macro e no micro, pensando no universo das galáxias e no universo dos átomos, das células, das bactérias. Deus é único, eterno, imaterial, infinito, indivisível, imutável, onisciente, onipotente, onipresente, onividente, sumamente bom,
e justo. Deus é nosso Pai Celestial, repetindo, Criador e mantenedor do universo. E o que é a prece? O que é a oração ou a reza? É a conversa com Deus, que pode ser chamada, dependendo de como é que é feita, de oração, de prece ou de reza. A palavra oração em língua portuguesa, ela vem do latim oris, que quer dizer boca. É aquela postulação oral. Oração, orador, digamos, quando tomamos uma medicação, falamos por via oral. Então, oral é boca, em latim. E oração vem de boca. Reza também vem do latim. Recita ou recitar o verbo, quer dizer, falado, declamado, normalmente em voz alta. Então, repetindo, oração, prece e reza. São constituídas de 3 partes: saudação, pedido e agradecimento, que pode ser uma súplica, uma rogativa ou um pedido. Então, o Pai Nosso, para fixar melhor na memória, lembrar que ele está no capítulo 6, dos versículos 9 a 13 do Evangelho de Mateus. O Pai Nosso é chamado a oração dominical do Senhor, não somente como prece, mas também como símbolo e modelo. É a primeiríssima, porque vem do próprio Jesus. O Pai Nosso pode substituir todas as demais orações. Pai Nosso, o mais perfeito modelo de concisão, obra-prima da sublimidade. O Pai Nosso resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Deve ser feito de espírito para espírito. A oração, de modo geral, é uma fala espiritual, espírito para espírito. Então, na oração, é uma profissão de fé, um ato de oração e submissão. O pedido das coisas necessárias à vida terrena, o princípio da caridade e do amor. Pai Nosso é uma conversa com Deus, um diálogo sincero e consciente, pessoa a pessoa, do menor para o maior. Agora uma pergunta: como surgiu o Pai Nosso? O Pai Nosso surgiu, estou falando sem ponto de interrogação, como afirmativa, surgiu como numa oportunidade de ensino-aprendizagem. Os discípulos perguntam ou pedem a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Está em Lucas, o capítulo 1. Então Jesus ofereceu um modelo de prece e ensinou aos discípulos: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Na segunda pessoa do plural, tratamento vós, que é mais usada pelos católicos, o Pai Nosso também fica de uma forma muito bonita. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, pois vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Pode também ser feito na terceira pessoa do singular, você, Pai nosso que está nos céus, e assim por diante. É importante dizer agora que o Pai Nosso é uma oração modelo, podendo ser adaptada, como vamos ver no texto de Lucas. É só há duas vezes no Evangelho, Mateus e Lucas. Se o apóstolo Lucas a modificou, simplificando, diminuindo o número de pedidos, também nós podemos adaptá-la pela nossa escolha em face de nossa necessidade de cada momento. Assim escreveu Lucas. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o pão cotidiano e perdoa-nos as nossas dívidas, pois também perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Está vendo aí? Menos pedidos. Não diz Pai Nosso, fala só Pai. O pão é cotidiano, em vez do pão nosso de cada dia. Usa a expressão dívida e não ofensa. E é mais curto o texto. Então, vamos entender que toda prece, toda oração tem uma estrutura. Tem uma forma de ser composta. A saudação e cumprimento. A oração deve sempre começar com a saudação ou cumprimento. É o início de contato. Como nós chegamos no lugar, bom dia, boa tarde, boa noite, ou como vai você? É sempre uma forma de iniciar uma conversa. A expressão Pai Nosso é muito interessante, vou repetir e mostrar aqui em algumas línguas. Em latim, Pater Noster, português, Pai Nosso, espanhol, Padre Nuestro, italiano, Padre Nostro, em esperanto, Patronia, e diferentemente em inglês e francês, Our Father e Notre Père. Em português, até uns 50 anos atrás, o nome era Padre Nosso, que foi universalizado depois para Pai Nosso. Eu acredito que foi depois do Concílio Vaticano II. Então, Pai Nosso, infinito poder de Deus, soberanamente grande e sábio em toda a criação, desde a relva humilde, o menor inseto, até os astros, as galáxias que movem no universo. Infinito o poder de Deus. Deus nos deu leis de sabedoria que estabelece a paz e a justiça. Leis gravadas em nossa consciência de tudo que é certo e tudo que é errado. O primado das leis. Nos céus. Está nos céus. Um lugar ou um estado. A condição é somente de espírito. Se está nos céus, estamos falando de espírito. Imaterial. Santificado. Santo. Santo significa santificado seja o teu nome. De toda pureza, em qualquer falha, de conhecimento completo, completamente fora da matéria, só sentimento, nenhuma sensação, nenhuma emoção, só o espiritual. O valor maior, porque Deus
sempre é bom dizer, é nossa origem e nosso destino, infinitamente bom e justo. Fé. Necessário reconhecimento como demonstrativo de fé, de confiança. A segunda parte do Pai Nosso é um apelo. Toda oração, sua segunda parte, será sempre um pedido, ou uma solicitação, uma súplica ou uma rogativa. E o Pai Nosso, agora, até novidade para muita gente. O Pai Nosso contém 7 pedidos. 7. Primeiro, santificado seja o nome de Deus. Segundo, vir o reino, venha a nós o teu reino. 3, ser feita a vontade de Deus na terra e no céu. 4, o pão de cada dia. 5, perdão das dívidas. 6, não deixar cair em tentações. E 7, livrar do mal. Há uma simbologia importantíssima com relação ao 7. Então, na Bíblia, do início até o final, do Gênesis até o Apocalipse, o número 7 estará sempre presente. Para dar uma ideia, eu vou um elenco aqui de número 7, símbolos. São as 7 cores do arco-íris, os 7 dias da semana, os 7 grandes astros, 7 dias de cada fase lunar, 7 chakras, e no Apocalipse, 7 pecados, 7 virtudes, 7 sacramentos, 7 trombetas de Jericó, 7 tabernáculos, 7 estrelas, 7 selos, 7 candelabros. A gente pode comprovar isso muito firmemente pelo candelabro judaico, que tem 7 luzes, 7 luminárias. Curiosamente, a regra mais universal da oração está no capítulo 7, versículo 7 do Evangelho de Mateus. Lição que deve ser guardada no mais íntimo de nossa consciência. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, ao que bate, a porta será aberta. Então, no 7,7, são 2 vezes 3. Pedir, buscar e bater. E a explicação de cada uma delas. Eu aproveito agora para contar um segredo. Um segredo maçônico. São 3 as lições do 7,7 de Mateus. Nós, maçons, as colocamos com 3 pontinhos no final de nossa assinatura. Então, aqueles 3 pontinhos que estão após a assinatura de um maçom são a representação do Mateus 7,7. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É uma motivação, uma certeza da esperança. Porque não é só ter fé, só acreditar. É confiar. Na verdade, é ter confiança. Aí vem outro item, o reino de Deus. Venha a nós o teu reino. Jesus disse claramente que o reino de Deus está dentro de nós. Venha a nós a luz necessária para nos conduzir no caminho da verdade, no reino de paz e de caridade. Vontade de Deus. Vontade, seja feita a tua vontade. A vontade é divina, a vontade é de Deus, é uma decisão dele. Fazer a vontade de Deus é observar as leis e submeter-nos aos desígnios divinos. A vontade do Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a onipresença, a onipotência de Deus.
terra e céu, assim na terra como no céu. Cá e lá e cá. E o alimento? O alimento é material ou espiritual? O pão nosso de cada dia. É o sentido de vida. Não é o pão só material, é um pão muito mais espiritual. Do trabalho, da saúde, a inteligência, as amizades, o bem-estar, o reconhecimento. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje o que nos alimenta, o que compõe a nossa personalidade e que nos traz a nossa felicidade, o nosso sustento espiritual. Agora, dá-nos hoje. Nós pedimos para o agora e para o sempre. Em seguida, o perdão. Ação e reação. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É o que eu posso chamar de contabilidade espiritual. Na contabilidade não há débito sem crédito, nem crédito sem débito. Então, nós pedimos perdão com a condição de também perdoarmos, que é causa e efeito também. E perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Assim como nós perdoamos. Pode ser também assim como nós perdoarmos no futuro. Ou assim como nós temos perdoado no passado, que é a contabilidade espiritual. Muito bom lembrar aqui agora que a primeira vez que foi usada em língua, em francês e português, a palavra ofensa, em vez de dívida, foi do Evangelho segundo o Espiritismo. A expressão kardeciana, as ofensas. A Igreja Católica veio usar a palavra ofensa depois do Concílio Vaticano II, do Papa João XXIII. Até então era dívida. Dívidas e ofensas não tem diferença nenhuma, são os nossos erros, as nossas ofensas. É esse débito espiritual, normalmente, que nós temos através de todas as nossas vidas. Importantíssimo agora fixarmos um significado. Que dívidas são essas que pedimos a Deus, na medida que nós também perdoamos? Estão no nosso presente e no nosso passado. Dívidas atávicas, quer dizer, que são os débitos reencarnatórios de nosso passado. É o que normalmente é chamado de karma, que representa o karma, é uma conta corrente espiritual. É um depósito espiritual, pode ser positivo ou negativo. No balanço final de cada existência terrena, vai saber se nós temos crédito ou débito. Se fizemos muito bem, crédito. Se fizemos algo mal ou muito mal, o débito. Que é a conta corrente. Que pode ter saldo positivo ou negativo. Então, nesse nosso passado, há ainda uma nova expressão, nova para nós, porque é antiquíssima, são os registros acásticos. As memórias do nosso espírito. A palavra acástico é do antigo sânscrito, da velha Índia. Então, se é nova para nós, é velhíssima, é vetusta para os indianos. Os registros acásticos, muito usado atualmente pelos psicólogos. Pensando bem, o que é essa memória espiritual, esse registro atávico, ou esse registro acástico, ou esse inconsciente reencarnatório? É uma espécie de HD de um computador espiritual eterno que registra cada ação, cada atitude, cada sensação,
cada sentimento nosso, cada emoção. Memória e gravação sustentadas no tempo e no espaço de nossas vidas, de nossas múltiplas vidas. Tudo fica registrado, gravado. Para o mundo espiritual, para a consciência divina, nada é esquecido em nossas vidas. Agora, ação e reação. Lembrando sobre credores e devedores. E dizendo que cada uma das nossas infrações às leis de Deus é uma ofensa, uma dívida contraída, que cedo ou tarde teremos que pagar. Cedo ou tarde teremos que pagar. São resgates nesta ou em outra existência, numa existência futura, que são etapas do nosso destino espiritual. Criado o espírito, ele viverá eternamente. O espírito pode desencarnar, mas não pode morrer, porque o espírito é eterno. Então viverá eternamente, essa lembrança é gravada para todo o tempo. Se não lembramos de uma encarnação passada, é em benefício nosso, para que não encontremos, às vezes, o inimigo muito perto da gente. Então é a forma de nós recuperarmos o passado. Credores, o credor pode ser nós ou eles, assim como o devedor também nós ou eles, depende do lado de que nós estamos. Agora, perdoar. Esquecer quando possível. Perdoar é esquecer quando possível. Mas perdoar é nunca cobrar. Pelo menos é a intenção de não cobrar. Se uma pessoa nos deve e nós resolvemos não cobrar, é porque nós perdoamos. Ela já não nos deve, porque nós não queremos receber. Ação e reação. Perdoa as nossas dívidas. Eu acho que o compromisso é tão grande que eu costumo dizer, ensina-nos, Senhor, a perdoar. Nós somos alunos de Deus e pedimos para que possamos aprender em cada momento. O perdão é a mais importante e mais difícil das virtudes na atitude cristã. E as tentações? E tentações ou tentação? No singular ou no plural? Deus e nós. Não nos deixes cair em tentação ou em tentações, mas livra-nos do mal. Nós estamos pedindo a Deus para nos conduzir no bem. Deus e nós, não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Em vez de mas, o e, porque são condições aditivas e não adversativas. Eu tenho me preocupado muito com esse mas do texto bíblico. Certa ocasião pedi um amigo para examinar, ele especialista em grego e latim, e ele confirmou, realmente a conjunção é mas, é um porém. E sempre eu busquei, encontrei certa vez no francês, uma questão que podia ser o mas, que no francês é mais surtout, mas sobretudo livrai-nos do mal. Então também o mas está correto. E recentemente eu encontrei em duas versões do espanhol e do italiano, uma Bíblia espanhola e uma Bíblia italiana, a expressão i, em vez de ma, que é a palavra igual nas duas línguas. E Deus e nós, não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. E as tentações, é bom dizer que são as nossas fraquezas, o nosso lado humano. E livrar do mal é Deus proteção, a mão de Deus, e livra-nos do mal.
a força de resistir às sugestões do mal, o desviar-nos da senda do bem ou dos maus pensamentos. Pensando bem, a causa do mal está em nós próprios, nas tentações do mundo, nos embates da nossa vida. Agora o amparo em nossas fraquezas, na segurança íntima, nos dá força de praticar o bem, nas ações com justiça e amor. Na paternidade de Deus. Precisamos sempre da proteção divina. E o reino de Deus, que é a declaração final. Pois teu Senhor é o reino, o poder e a glória, indicando a nossa confiança. Muitos não fazem isso na oração, já entram diretamente no amém. Mas o texto bíblico em Mateus está: pois teu é o reino, o poder e a glória. É uma questão de confirmação da nossa confiança. Muito mais do que a nossa crença, a nossa fé. É a nossa certeza de que tudo depende de Deus. O amém também pode ser dito para sempre, com relação ao presente e ao futuro. Um sempre. Para sempre. Assim seja. Resumindo, há 3 textos sublimes na Bíblia. Estou dizendo do meu ponto de vista e do ponto de vista de muita gente que estuda o texto bíblico e que o comenta. O Salmo 23, o Sermão do Monte e o Pai Nosso. O Mahatma Gandhi disse que se toda a Bíblia fosse destruída e ficasse simplesmente o Sermão do Monte, ainda assim toda missão e toda lei divina, toda a missão de Jesus ainda estava gravada para a eternidade. O Sermão do Monte, no ponto de vista do Mahatma Gandhi, é o texto perfeito. Então, repetindo os 3 textos mais sublimes da Bíblia: Salmo 23, Sermão do Monte e Pai Nosso. Dos 3, o Pai Nosso é o que mais nos liga a Deus, porque é uma conversa direta, de filho para pai. Então, entre o Salmo, o Sermão, o Pai Nosso, fica muito mais forte, porque é o nosso relacionamento com o Pai Celestial. O Pai Nosso é um texto puro, limpo, isento, que pode ser adotado pela humanidade inteira, independentemente de rótulo religioso. Em qualquer religião pode ser feito o Pai Nosso. Ela não é de nenhum rótulo religioso. É um preceito cristão, é uma forma exatamente de dizer desse nosso convívio com o nosso Pai. Em qualquer tempo, em todos os lugares, o Pai Nosso é mais do que perfeito. É uma forma verbal, podemos dizer assim, uma função verbal. Para com Deus, não é só crer, não é só acreditar. É preciso confiar. Fidelidade tem ligação com fé. É estar diretamente ligado criatura a criador. Quase terminando. A prece é o bálsamo para as nossas dores, sejam elas físicas, morais, emocionais ou espirituais. A prece é a nossa linha direta com Deus. Então abra o seu coração e diga a Ele aquilo que você realmente está pensando, aquilo que você realmente está precisando. Permita-me uma fala muito pessoal.
Eu, ao gravar, ao dizer em live essa fala, eu me sinto muito feliz no encontro com os estimados irmãos de Dallas e de outras partes do mundo, inclusive aqui do Brasil. Mesmo de modo virtual, essa crise de confinamento, estamos juntos e prosseguindo na tarefa de estudar e divulgar a doutrina espírita. Talvez a gente não tenha feito tanto em outros tempos como temos feito agora, com tanta amplitude, tanta amplidão. Eu tenho aprendido muito no preparo das minhas palestras, porque eu procuro escolher e viver cada palavra, cada ideia, cada sentimento. Tudo com muita emoção e carinho, de uma forma até que parecendo sentir criança ou adolescente, um jovem estudante, num bonito envolvimento com a vida, um tempo de felicidade, posso assim dizer. Mais ainda agora, nessa fase que não vamos à rua, não temos contato, não temos proximidade física, então é tempo de muito aprender e muito expandir, de ter todas as modificações para nos tornar mais humanos. E não é brincando, o que eu vou dizer agora é com muita responsabilidade, repetindo de uma forma sucinta os 7 pedidos do Pai Nosso, com a intenção de que quem esteja me ouvindo, que você que me ouve, não se esqueça mais nunca da importância do Pai Nosso, no resumo desses 7 pedidos. Eu vou, para cada pedido, uma única palavra: santo, reino, vontade, pão, perdão, tentação e mal. Santo, reino, vontade, pão, perdão, tentação e mal. 7. A pergunta final é a seguinte: por que estamos pedindo a Deus santidade? Santificado seja o teu nome. Lembrando que Deus é o Pai e nós somos os filhos. Deus Pai, nós filhos. Nós temos o mesmo DNA de Deus. O Filho contém e tem os elementos do Pai. Então, nós somos DNA espiritual de Deus. E palavra final, e despedindo, com o meu mais fraterno abraço aos irmãos da Spirit Society of Dallas. Uma boa noite.